Dragolord de Gelo. Parte 12. Ryuru deu voz a um grito poderoso, um grito infundido com a habilidade que obteve quando ascendeu à posição de rei dos clãs. Quando viu seu exército de mais de 10.000 atacar o inimigo em resposta ao grito, ele até se sentiu um pouco satisfeito. Contudo, os resultados dessa investida foram horríveis demais para serem vistos. Como um fluxo de água batendo em uma parede, os soldados atacaram uma barreira invisível e foram enviados aos ares. O que espirrou em toda parte não era água espumosa, mas coagoas, ou melhor, aquilo que costumava ser um coagoa. Talvez uma visão como essa fosse apropriada para dragões ou gigantes, mas seus oponentes eram criaturas menores que coagoas. Eles estão voando. Um de seus assessores murmurou mudo para si mesmo. Isso não foi uma metáfora. A investida dos coagoa estava literalmente voando pelos ares. Não era feito um por um. Várias dúzias deles eram enviadas voando de uma só vez. Seus cadáveres pulverizados tornaram-se uma chuva de pedaços de carne que choviam sobre seus companheiros. As tropas cheias de entranhas continuaram sua investida e, uma vez mais, se tornavam pedaços de carne que uma vez mais caíram em seus companheiros. Uma cena digna de pesadelos. Por alguma razão, o fato de não conseguirem mais ver sangue jorrando tornou a visão ainda mais surreal. Mas que merda é essa? Ryuru sequer teve forças para responder ao lamento angustiado de seu orientador. Seus pensamentos apenas vazaram pela boca em forma de palavras. Essas coisas. Rei dos clãs. Que coisa é aquela? Não é nada como os golems que vimos antes. Cada coagoa que fazia alguma investida era morto em um único golpe. Isso não era mais uma batalha, nem mesmo um massacre. Era o simples abatimento de vidas. Os companheiros que reunirá para aumentar sua influência agora estavam sendo mutilados aos montes como se fossem apenas lixo. Nós temos que fugir. E para onde? Ele gritou para seus assessores em pânico. Vai fugir para onde nessa dimensão bizarra? Aqueles humanoides disseram que vão nos matar até restarem apenas 10.000 de nós. Seus assessores não tinham nada a dizer. Depois de ver essa força esmagadora, até monstruosa, eles entenderam que as ameaças da oposição não foram de brincadeira. Embora fosse difícil acreditar, não tinham escolha senão acreditar. De sua população de 80.000, apenas 10.000 teriam permissão para viver. Embora ele quisesse pedir perdão agora, não havia compaixão nos olhos daqueles dois seres. Mesmo os olhos do Dragolord expressavam mais emoção. Eles não têm intenção de voltar atrás, vão nos reduzir a 10.000. Isso é impossível. Rei dos clãs. O que eles são? O que os anões trouxeram aqui? Como algo tão pequeno tem tanto poder? Ao ouvir seus conselheiros, outro lampejo de inspiração atingiu Ryuru. Poderia ser aquele ser de armadura vermelha também uma arma dos anões? Eles enviaram algo mais forte porque sabiam que os golems foram destruídos. Se derrotarmos eles, enviarão algo ainda mais forte do que isso. Os gritos de seus homens ecoaram por todo lado. Apenas a região ao redor de Ryuru ficou em silêncio. Vamos chamar nossos soldados de volta. Pare. Eles precisam lutar. Não temos outra saída. Por mais forte que aquilo seja, acabará se cansando. Quando acontecer, esperaremos até que não consiga mais balançar a arma e forçaremos uma negociação. Até faz sentido, mas aquilo realmente pode se cansar. Ele mencionou algo em que Ryuru havia pensado no canto de sua mente. No entanto, que seja, sendo algo vivo, cedo ou tarde vai ficar cansado. Pode ter mais resistência do que nós, mas a fadiga vai vir. Até lá, faça-o continuar lutando, mesmo que não se canse fisicamente, pode ocorrer algo mentalmente, então poderemos discutir algo. O rei dos clãs relutou em falar as palavras que vieram em seguida, mas elas tinham que ser ditas. Além disso, não podemos vencer mesmo se lutarmos contra aquilo. Não contra um monstro desses. Suas tropas não seriam desmoralizadas ao ponto de fugir. O grito que Ryuru costumava fazer soar na investida transformava seus homens em guerreiros que não conheciam o medo. Muito parecido com o estado enlouquecido dos berserkers, aumentava sua força de ataque, mas reduzia sua defesa. Mais importante, ficavam imunes a todos os efeitos relacionados ao medo. Era algo bem vantajoso, mas o fato de não recusarem as ordens do rei dos clãs, por mais perigosa que fossem, poderia ser considerado uma faca de dois gumes. A grande massa de soldados continuou avançando sem olhar para trás, logo foram reduzidos à metade de seu número anterior com tanta rapidez que quase ninguém pôde acreditar. Nesse momento, ninguém tinha forças para falar. O fato de que essa tragédia estava se desenrolando diante deles sendo feito por apenas um ser, traumatizou seus corações. Todos, exceto por um. A exceção, Ryuru, estava agarrado à última gota de sua coragem. Vocês são heróis escolhidos a dedo. Ele não conseguia aumentar o tom da voz.
Ryuru viu os Quagoas rubros e azuis diante dele, assim como os outros Quagoas com habilidades especiais, todos os quais tinham sido alinhados nas unidades de combate mais fortes dos clãs. A razão pela qual nenhum respondeu ao grito de Ryuru foi porque estavam todos vendo o ser de armadura vermelha com deleite em seus olhos. Eles também devem ter sentido que não tinham esperança de vitória. Quando foram reunidos pela primeira vez, seus olhos brilharam, mas agora não havia luz em seus olhos, como se estivessem mortos. Ele havia escolhido não os deixar frenéticos para preservar sua força defensiva, mas fora a decisão errada. O rei dos clãs levantou a voz para tentar colocá-los em movimento. Vocês são nosso trunfo. O inimigo matou muitos dos nossos companheiros, por isso deve estar cansado. Vocês serão capazes de fazê-lo sofrer. Deve estar cansado, ele disse, mas não havia sinal disso. A armadura vermelha não mostrava sinais de parar enquanto dispersava pedaços dos Quagoas atacantes pelos ares, golpeava e perfurava com sua estranha arma semelhante a uma lança sem o menor indício de parar. Isso mesmo. Não importa o que seja, aquilo está vivo, então vai ficar cansado. Vocês conseguem. Vão. Nossos heróis. Com uma oração em seu coração, Ryuru enviou esses heróis. Ele deu ordens a seus homens abrirem o caminho até a armadura vermelha. Então, os heróis atacariam a armadura vermelha. Ryuru fechou os olhos. Milord, o mais forte rei dos clãs. Depois de ouvir as vozes trêmulas de seus ajudantes, ele lentamente abriu os olhos. Vocês, não precisam dizer nada. Eu sei. Eu também vi. Nada havia mudado. Isso estava certo. Não havia feito diferença. Assim como os soldados comuns, os heróis escolhidos foram reduzidos à carne moída e enviados aos ares. E tudo aconteceu em um instante. Eles tinham encontrado o mesmo fim que os soldados comuns. Então, Ryuru não pôde dizer mais nada. Embora ele não soubesse o que era aquela armadura vermelha, era algo que era, sem dúvida, mais forte que um dragão. Ryuru estava anestesiado. Ele simplesmente esperou em silêncio pelo passar do tempo, o resultado seria como o inimigo desejava. Disseram que queriam 2.000 crianças. Separem essa quantia. Milord. Não há mais nada que possamos fazer. Mesmo que haja apenas 10.000 de nós, contanto que sobrevivamos, algum dia, poderemos tornar os Quagoas grandes novamente. Ninguém poderia dizer nada em frente das palavras de Ryuru. Isso foi porque todos entenderam no fundo de seus corações. Eles entenderam que não havia mais nada que pudessem fazer. Sem forças, Ryuru abaixou a cabeça. Era como se ele estivesse andando em um lugar seguro e, de repente, emboscado por um monstro. A propósito, onde é esse tal reino feiticeiro? Tem alguma coisa a ver com os anões? Se alguém souber, me diga. Seu murmúrio veio direto do coração. Por mais que ele tentasse negar, a carnificina diante de seus olhos lhe dava a sensação de que uma tragédia ainda maior viria em breve. De repente, ele viu seus servos Quagoas segurando gaiolas. Essas eram as gaiolas usadas para armazenar lagartos de comida. Ryuru sabia que agora não era a hora para isso, mas o estresse fez com que ele alcançasse a jaula. Ele agarrou um lagarto vivo, mas quando estava prestes a morder sua cabeça, uma dor intensa percorreu sua barriga, dobrando seu corpo em forma de. Não havia como derrotar o governante absoluto que logo subjugaria sua raça. A ideia de florescer novamente era tão estranha que até ele não tinha nada a dizer em sua defesa. Não importava quantas gerações passassem, eles nunca seriam capazes de se rebelarem. Os Quagoas da Cordilheira Azerlisiana para sempre usariam coleiras e prestariam serviço a seu temível mestre. O lagarto balançou e escorregou das mãos de Ryuru, desaparecendo entre as pernas de seus homens. Ryuru disse a Anu que foi mais um suspiro do que um grito, e então caiu em soluços silenciosos de pura miséria. Já que era tão forte, deveria ter dito logo de cara. Por quê? Por que não me disseram? O choramingar do Quagualord, saudado por seu povo como o maior governante da história, misturou-se com os gritos das crianças enquanto seus próprios soldados as massacravam.